Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Seminário Nacional sobre Estresse, Saúde e Trabalho. A gente vai dar continuidade às nossas atividades e a gente vai estar hoje com a mestranda Larissa Murta Abreu Calazans e ela vai falar um tema para a gente muito legal que poucas pessoas falam, mas sobre a saúde do trabalhador no manuseio de quimioterápicos. Esse é um tema que chama muita atenção, porque nós sabemos que tem muitos trabalhadores da área da saúde que lidam com quimioterápicos e medicamentos que eles podem ser potencialmente tóxicos. Então, Larissa, muito obrigado aí sua participação. Pode ficar à vontade. E lembrando, pessoal, depois deixar as perguntas aqui nos comentários do vídeo para a Larissa. A Larissa tem um outro vídeo aí também, sobre extravasamento quimioterápico, que é um dos mais vistos do nosso canal. Então, Larissa, pode ficar à vontade. Muito obrigado pela sua participação. Olá a todos, como o Jorge já bem me apresentou, eu sou Larissa, sou enfermeira de formação, enfermeira especialista em oncologia e atualmente mestranda também do Programa de Saúde Coletiva. E a ideia hoje é a gente discutir um pouco sobre saúde do trabalhador e o manuseio de quimioterápico. Então vamos aos objetivos dessa discussão, né? Então o objetivo é abordar o manuseio desses quimioterápicos, enfocando então a saúde do trabalhador, tentando discutir um pouco mais a importância da biossegurança, da existência de normas, fluxos e treinamentos para prevenir os acidentes envolvendo esse tipo de medicamento. E, além disso, apresentar também algumas condutas e algumas estratégias que possam minimizar, mitigar esses riscos que estão associados nesse manuseio. Bom, para introduzir um pouco o tema, a gente precisa primeiro trazer alguns conceitos, né? E aí o primeiro conceito é quimioterápico, porque muita gente fala sobre quimioterápico sem de fato entender do que essas drogas se tratam, né? Então, basicamente, quimioterápicos são medicamentos que vão inibir ou prevenir o crescimento e disseminação de alguns tipos de células cancerosas. E aí, como aqui a gente está falando para um público muito diverso, o que é importante que a gente entenda quando a gente está se referindo à quimioterapia em si? Primeiro, que os quimioterápicos são medicamentos baseados no ciclo celular, ou seja, eles vão atuar principalmente para alguns tipos de células. O que eu quero dizer com isso, né? Eles vão atuar especialmente nas células que se dividem muito rápido, ou seja, aquelas células que têm a capacidade de evadir de todas as investidas de controle do ciclo celular propriamente dito. Então, vocês podem entender a partir disso que eles não vão só estar associados e atuarem efetivamente em doenças, em tumores, em amontanhados de células cancerosas, mas que eles também podem ter uma ação, mesmo que ela seja em um menor grau, né, em células saudáveis, em células comuns, orgânicas, né, que estão se desenvolvendo no nosso corpo também de forma acelerada, como, por exemplo, as células do bulbo capilar. E aí, por isso que alguns dos efeitos adversos nesses pacientes que tratam com esse tipo de medicamento estão associados a isso. Dessa forma, a gente também entende que esse tipo de tratamento ele é feito com produtos altamente tóxicos que podem causar teratogênese, mutagênese, carcinogênese em diferentes graus de risco, né? Isso é algo que a gente vai ver ao longo da nossa discussão também, que a gente precisa ter uma atenção específica quando a gente está falando de mulheres em idade fértil. Então, trabalhadoras em idade fértil, elas vão receber uma atenção bem específica, justamente porque muitos empregadores, eles já fazem, né, durante a entrevista mesmo, um rastreamento, né, de quais mulheres pretendem engravidar, de qual momento da vida, de fato, essas trabalhadoras estão, justamente para entender se elas vão ser elegíveis a atuar no manejo desses quimioterápicos ou não. E dependendo da fase de vida que elas estão, por exemplo, gestação, né, elas não vão poder ocupar esses espaços, justamente por conta desses riscos associados, né? Risco de teratogênese, mutagênese, carcinogênese. E uma outra coisa também, quando a gente está falando de trabalhador da saúde, é que existem trabalhadores que já tiveram algum processo prévio, algum processo neoplásico prévio, né? Então, trabalhadores que já tiveram câncer de diferentes origens, por exemplo, esses trabalhadores, eles também não vão poder ser alocados nesses setores, onde existem o manejo de quimioterápicos em si. Então, a exposição ocupacional dos trabalhadores que atuam com quimioterápicos, ela pode ocorrer em diferentes fases. E aí, quais fases são essas, né? Durante o preparo, a administração e o descarte.
Diferentes categorias profissionais vão estar atuando com quimioterapia hoje no nosso cenário brasileiro, né? Então, a gente tem aí profissionais de enfermagem, incluindo-se enfermeiros, técnicos de enfermagem. A gente também tem profissionais da farmácia, então técnicos em farmácia e farmacêuticos, e todos os outros profissionais da limpeza, que também estão expostos ali em um certo grau, em uma certa medida, à ação desses medicamentos e etc. Então, aqui a gente está falando de uma equipe multiprofissional que pode estar exposta em diferentes ocupações. Então, em média, 2 a 4% de todos os casos de câncer podem estar associados a exposições ocorridas no ambiente de trabalho, ocorridas de forma laboral. E esse é um dado do INCA de 2013, né? O INCA ele é uma das instituições que mais fazem pesquisas sobre a exposição ocupacional. E caso vocês queiram outros estudos, enfim, se aprofundarem nesse tema, eu recomendo vocês a buscarem o site do INCA. Eles têm várias publicações sobre o tema. E assim, é um dado um pouco alarmante, né? Porque a gente fala disso, mas a gente muitas vezes não cuida de quem cuida e a gente muitas vezes ignora. Isso passa para a gente como se fosse algo, ok, né? Todos os trabalhos envolvem riscos inerentes, né? Porém, quando a gente está falando de um risco de exposição associado a quimioterápico, a gente precisa entender que é um risco totalmente evitável, né? Então, em uma certa medida, nós conseguiremos prever esses riscos e atuar para mitigar eles, né? E dessa forma, é imprescindível, então, o uso correto de equipamentos de proteção individual. E aí a gente traz uma questão, assim, para nortear um pouco a nossa discussão, né? De que forma o manejo de quimioterápicos poderia estar associado à saúde do trabalhador, né? Pensando nisso, a gente pode falar de várias coisas. Então, quando a gente pensa no processo de saúde e doença, a gente pode associar diferentes dimensões da vida de um indivíduo, né? A gente pode associar idade, sexo e fatores hereditários, por exemplo, como está aí bem no meio, né, dessa pirâmide, desse modelo. E todas essas coisas, todos esses fatores, são fatores intrínsecos, são fatores que já nascem com a gente, são fatores que não são modificáveis, né? Já o estilo de vida dos indivíduos é um fator de risco modificável. Existem as nossas redes sociais e comunitárias que também interferem, ou seja, a forma com que a gente se coloca no mundo, com que a gente se relaciona, né? Nossa forma de ser enquanto indivíduo, enquanto cidadão, né? Tudo isso vai estar associado. Mas algo que está muito associado e que por vezes passa despercebido, quase que invisibilizado mesmo, são as condições de vida e de trabalho em que os indivíduos eles estão inseridos ao longo da sua vida, né? E de que forma a gente consegue transformar esses ambientes de trabalho em ambientes também promotores da saúde, em ambientes que forneçam condições mais dignas, né? Não só de trabalho, mas também de vida, mas também que consideram o indivíduo enquanto um ser multidimensional, enquanto um ser que troca, né? E aí são essas questões que vão mover a nossa discussão também a partir daqui. Para começar a nossa discussão, a gente precisa entender que existem dispositivos legislativos mesmo, né? Que estão dispostos aí para também nortear a nossa prática, para também guiar de que forma a gente consegue tornar esses serviços, de que forma esses serviços eles podem ter um funcionamento mais de acordo com a lei mesmo, né? E aí a gente tem dois tipos de dispositivos mais legislativos, né? O primeiro é a RDC, que é uma resolução de uma diretoria colegiada. Essa RDC, ela basicamente são normas que vão trazer tanto ações voltadas para o empregador, quanto ações voltadas para o empregado, para o trabalhador, efetivamente. Então, ela traz algumas normas ambíguas, né, tanto para o empregador quanto para o empregado. E a gente também tem, que a gente vai falar posteriormente a RDC, a ANR, que é uma norma regulamentadora. A norma regulamentadora, ela é uma complementação, normalmente, a uma lei trabalhista. Então, a gente tem lá a consolidação das leis trabalhistas, onde a gente tem
várias leis, várias normas, e a ANR ela surge como uma complementação constitucional, né? Uma complementação de regulamentar mesmo processos que podem ter surgido ao longo do tempo e que talvez não tenham sido citados nessa consolidação das leis trabalhistas, né? As normas regulamentadoras, elas não são optativas, ou seja, elas são obrigatórias, né? Elas precisam ser seguidas, né? São mandatórias, né? Especialmente para o serviço de saúde, a gente vai falar principalmente da NR32, né? Mas para começar a contextualizar toda a problemática que existem nos serviços de saúde em torno da quimioterapia, a gente vai falar dessa RDC, que é a RDC número 220 de 2004. Essa RDC, então, ela vai ser responsável por aprovar todo o regulamento técnico de funcionamento dos serviços de terapia antineoplástica. E aí, para isso, ela traz alguns conceitos muito importantes, como, por exemplo, o conceito de serviço de terapia antineoplásica, que ela vai chamar de STA. Então, o que seria um serviço de terapia antineoplásica? Ele é basicamente um serviço de saúde que é composto por uma equipe multiprofissional e especializada. E aí, mais uma vez, a gente espera que seja uma equipe multiprofissional especializada. Vocês vão me ver falando isso mais uma vez ao longo dessa apresentação, porque a realidade do sistema, por vezes, é muito específica. E, às vezes, a gente não tem, ou então não consegue oferecer, dependendo das condições, profissionais especializados para isso. Mas a gente vai ver lá na frente que existe uma alternativa, né? Que é basicamente treinar os profissionais que não são especializados para ocuparem esses locais. Porém, o mundo ideal seria de que essa equipe multiprofissional que atue com quimioterapia sejam profissionais, né? Sejam equipes já especializadas, que já venham com essa bagagem, né? Então, especializada exatamente em quê? Justamente na atenção, no cuidado a pacientes oncológicos, né? Então, esse serviço de terapia, ele vai cuidar de pacientes oncológicos que precisam de tratamento medicamentoso. E aí, o que seria, então, essa terapia antineoplásica propriamente dita, né? Seria o conjunto de procedimentos terapêuticos, medicamentosos, que são aplicados a esse paciente oncológico, ou então, a quem deles necessitar. E aí vocês podem falar, mas quimioterapia ela não é só utilizada, ela não é só administrada como tratamento para pessoas que têm câncer, né, para pacientes oncológicos? E aí eu te digo, não necessariamente, né? Por quê? Porque dentro desse contexto existem algumas doenças, e aí principalmente doenças autoimunes, né? Às vezes algumas doenças raras também, que se beneficiam, né, desses tratamentos também. Então, por exemplo, a gente tem pacientes lá que vão, por exemplo, se beneficiar de uma pulsoterapia, de um outro tratamento que é feito com um quimioterápico, mas que na realidade ele é adaptado para esse caso para atenuar algum sintoma, para atuar em algum sintoma específico, né, para melhorar alguma queixa. Então, os antineoplásicos, os quimioterápicos, né, eles também podem ser utilizados em outros contextos mesmo, né, que não doenças oncológicas, né. Eles não são tão reducionistas a esse tipo de tratamento, né. Algumas outras definições que são muito importantes da gente entender, que essa RDC ela traz, são diferenciações entre acidente ambiental e acidente pessoal. Então, o acidente ambiental, ele é a contaminação do ambiente gerada pelo derramamento dos medicamentos na terapia antineoplásica, né? Então, tudo que envolve ali o derramamento no ambiente vai estar relacionado a um acidente ambiental. Algumas vezes esses acidentes ambientais podem se transformar em acidentes pessoais também. Principalmente quando não são bem sinalizados, quando não são bem contornados. E aí eu posso ter uma contaminação pessoal agregada ali naquele espaço. E aí eu digo que aconteceu, então, um acidente pessoal também, que é quando eu tenho contaminação pessoal gerada por contato ou por inalação dos medicamentos da terapia antineoplásica em qualquer das etapas do processo. Ou seja, tanto no preparo, quanto no manuseio, quanto na administração, quanto no descarte, eu posso ter um acidente pessoal acontecendo. Então, percebam que os acidentes podem acontecer em diferentes etapas. E para isso, em diferentes etapas, eu vou precisar, então, de equipamentos de proteção individual, como barreiras ali, né?
como se fosse aquela teoria do queijo suíço que a gente usa muito para falar da segurança do paciente, onde a gente tem diversas barreiras, né? Uma identificação correta, uma medicação correta, um medicamento certo, diluído da forma certa. Tudo isso são barreiras. Quando a gente fala da segurança do profissional, a principal barreira que a gente tem são os equipamentos de proteção individual, né? Além de um treinamento, quando esse profissional ele é bem treinado, tudo isso vão sendo barreiras ali naquele processo para que a gente não tenha, no final, um acidente pessoal ou ambiental, né, como consequência. E aí, se vocês tiverem curiosidade também para entender melhor sobre acidente ambiental, derramamento, extravasamento e também sobre todo esse processo de administração, enfim, de descarte, eu falo um pouco mais disso em um outro vídeo aqui no canal, que o Jorge comentou no começo, né? Um vídeo sobre administração, extravasamento, infiltração de quimioterápicos, né? E caso vocês queiram mais detalhes sobre isso, vocês podem olhar nesse vídeo, porque ele está bem completo. E agora, passando um pouco para a NR32, essa norma regulamentadora, ela foi atualizada em 2022, então existiram atualizações recentes que aconteceram ali, justamente por conta dessa necessidade crescente também. Os serviços de quimioterapia antineoplásica, eles estão cada vez mais em expansão, e para isso a gente precisa de regulamentos técnicos, né, que protejam também e que estejam interessados na saúde do trabalhador, né. Então, essa ANR, ela vai trazer a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde. Então, basicamente, o que ela vai dizer, né? Que os quimioterápicos, eles só podem ser preparados em área exclusiva, com acesso restrito aos profissionais diretamente envolvidos. Quais os profissionais que hoje estão diretamente envolvidos no preparo, na titulação, na diluição, né? Desses antineoplásicos, dessas drogas? Os profissionais farmacêuticos. Então, hoje, os profissionais farmacêuticos, eles têm uma área restrita, uma área exclusiva, onde normalmente são farmacêuticos especialistas, né? No mundo ideal deveriam ser, mas que são especialistas justamente para fazer todos os cálculos, todas as diluições, né? Desses medicamentos que posteriormente vão chegar na equipe de enfermagem para serem administrados. Então, é importante dizer o quê? Que caso a gente não tenha, por exemplo, uma cabine de segurança dentro dessa sala de preparo, uma cabine de segurança específica, né, que é a cabine biológica de classe 2B2. Caso a gente não tenha esse equipamento, a gente não pode iniciar as atividades de produção, né, de preparo de quimioterápicos, tá? Então, quando o profissional ele já sabe disso, ele já se antevê. Quando o profissional do preparo, normalmente ele já tem toda uma organização, um fluxo de preparo, né? Então, normalmente, eles testam essa cabine antes do funcionamento e aí eles ligam para o serviço de administração e avisam, já testei a cabine, tá tudo ok, podemos iniciar. Ou então ele fala, olha, vou precisar de uns minutos para manutenção. Ou então eles falam, olha, a cabine não está funcionando, então a gente não consegue iniciar. E já aconteceram coisas como essa, né? Dentro das instituições de saúde, né? Que eu já perpassei aí ao longo da minha trajetória mesmo profissional, já aconteceu da gente precisar suspender o tratamento num dia inteiro, por exemplo. E a gente não conseguir porque a cabine, simplesmente o fluxo laminar não estava funcionando. E aí a gente não consegue, os profissionais da farmácia, eles não conseguiam produzir e a gente não conseguia, consequentemente, administrar. Então, a gente precisou realocar aquele tratamento, reagendar aqueles pacientes, né? Justamente tendo em vista a segurança do profissional que estava ali na primeira etapa do processo, na etapa de preparo. E aí, outras coisas que a NR32 ela traz são coisas que competem ao empregador. Ou seja, o empregador ele deve proibir, né, os trabalhadores de fumar, comer ou beber, bem como portar adornos ou maquiar-se. Essas questões são questões muito complexas dentro do nosso universo de trabalhadores da saúde, né? Porque nós sabemos que, embora existam coisas que são expressamente proibidas, os indivíduos continuam, né, os profissionais, por vezes, continuam
fazendo. Então, assim, você vai ver, né, invariavelmente, profissionais que estão lá portando adornos, profissionais que estão lá maquiados, porém, não é o certo, não é o ideal, aliás, proibido, né? Deveria ser expressamente proibido. Mas, enfim, isso acontece em alguns locais. Além disso, o empregador ele deve afastar das atividades as trabalhadoras gestantes e nutrizes. Como eu já havia falado anteriormente, acho que foi nos primeiros slides, né? Eu já havia falado sobre isso, sobre mulheres em idade fértil, gestantes, mulheres que amamentam, né? Puérperas que estão amamentando. Todas essas mulheres, elas não podem estar envolvidas em atividades com quimioterápicos. Justamente por conta do risco, se for gestante, por conta do risco da malformação, por conta do risco da teratogenia, né? Então, existe uma preocupação sobre essas mulheres, né? E principalmente, e hoje também a gente fala um pouco também das mulheres em idade fértil. Então, eu já participei de algumas entrevistas, por exemplo, onde o recrutador ele pergunta: olha, você pretende engravidar? Como é que está essa fase da sua vida? Então, hoje já existe uma preocupação também com mulheres em idade fértil, entendendo que esse processo ele pode alterar ciclo menstrual, toda a nossa regulação hormonal também pode estar suscetível a alterações, uma vez que a gente está envolvida com esse tipo de trabalho. E uma outra coisa que compete ao empregador também é proibir que os trabalhadores expostos realizem atividades com possibilidade de exposição aos agentes ionizantes. E aí, quando a gente fala de agentes ionizantes, a gente está principalmente falando aqui de radioterapia. E a gente não vai se antever muito, falar muito sobre isso, porque o foco desse curso é justamente falar sobre quimioterapia. Mas é importante que vocês entendam que existe também um risco, inclusive é um risco até maior, associado à exposição aos agentes ionizantes, principalmente aos agentes da radioterapia, então aos agentes radioterápicos, né? Além disso, o empregador ele deve fornecer aos trabalhadores avental confeccionado de material impermeável, com frente resistente, fechado nas costas, manga comprida, punho justo, quando do seu preparo e administração. Então, percebam que há uma série de demandas para esse avental. Então, esse avental ele precisa ser, primeiro, material impermeável. Por quê? Porque os quimioterápicos administrados de forma endovenosa estão em forma líquida. Então, eles chegam para a gente como uma solução mesmo, né? Então, essa solução que já foi previamente diluída, previamente calculada pelo serviço de farmácia, chega para o profissional de enfermagem. Então, tanto o profissional de farmácia quanto o profissional de enfermagem, principalmente essas duas categorias profissionais, vão estar expostos no preparo e na administração a esses líquidos, a essas soluções. E por isso é tão importante que esse avental seja permeável. Tão importante também que ele seja fechado, porque eu já vi em locais de trabalho profissionais que só colocam o avental e deixam ele totalmente aberto. E, na real, eu não estou me protegendo nada se eu fizer isso, né? Porque aquele nó que eu poderia ter dado, aquela estrutura, aquele material vai ficar ali, ó, entrando em contato com diversas superfícies, né, que podem estar contaminadas, inclusive que podem ter ali resquícios de materiais de quimioterápicos, né, resquícios de metabólitos que ainda estão ativos, né, e ali eu estou contaminando o material. E, além de tudo, contaminando a minha própria roupa, que fica embaixo do avental. Então, é importante que ele seja bem vedado, bem fechado, com material que seja resistente, tá? Além disso, dispositivos de segurança que minimizem a geração de aerossóis e a ocorrência de acidentes durante a manipulação e administração. Esse é um ponto que é um pouco controverso. Por quê? É meio que um paradoxo. Porque eles dizem que os empregadores eles precisam fornecer dispositivos de segurança que evitam a geração de aerossóis. E a gente sabe que existem máscaras para essa geração de aerossóis, né? Que quando a gente está falando de quimioterapia, principalmente a máscara
N95 com filtro de carvão ativado. Aí, ok. Mas quando a gente vai olhar lá a Anvisa, e esse é até um ponto da apresentação que eu vou falar um pouco mais para frente, a Anvisa ela não torna obrigatório que as instituições elas precisem ter essas máscaras para funcionamento. Nem a máscara cirúrgica, nem a máscara N95, também chamada de PFF2, né? E nem os óculos de proteção. Então, assim, acaba que fica um pouco controverso, mas entendam que, caso a sua instituição, a instituição onde você trabalha, ela tem esses materiais disponíveis, o ideal, o indicado é a utilização. Independente da Anvisa tornar obrigatório ou não, se a minha instituição ela fornece esse tipo de material para a minha própria proteção e também para a proteção do outro, o ideal é que eu utilize, mais especificamente, né, como EPI, como equipamento de proteção individual, para proteção do trabalhador. Então, o que é expressamente proibido, né? De acordo com a NR32? Iniciar qualquer atividade na falta de EPI. Então, se eu não tenho EPI, eu não tenho início das atividades. É simples assim, porque eu não vou me expor ao risco e também não vou expor o outro ao risco, né? Uma vez que os EPIs, eles também, de certa forma, em certa medida, né, fornecem uma proteção também para quem está ali recebendo o cuidado. Muito mais para quem está cuidando, sim, mas também em uma certa medida para quem está sendo cuidado. E eu não posso também dar continuidade às atividades de manipulação quando ocorrer qualquer interrupção do funcionamento da cabine de segurança biológica. Foi aquela história que eu contei há um tempinho atrás, nessa apresentação, né? Sobre uma vez onde a gente estava lá iniciando as nossas rotinas de trabalho, a cabine de segurança não estava funcionando de forma adequada, precisamos suspender todas as atividades, porque é o básico. O mínimo é você ter essa cabine de segurança funcionando. Se você não tem essa cabine de segurança funcionando, você não garante que todo o processo foi feito de maneira correta. Então, você não consegue dar continuidade às outras etapas. E aí, quando a gente está falando de segurança do trabalhador no manuseio de quimioterapia, a gente precisa entender que esse profissional de saúde, quer esteja ele envolvido no preparo, quer esteja ele envolvido na administração ou no descarte, precisa receber treinamento inicial e permanente, garantindo a sua capacitação e a sua atualização profissional. Então, assim, quimioterapia e oncologia, de uma forma geral, são duas áreas onde a gente sempre vai ter treinamento, onde a gente sempre vai ter capacitação e atualização. Afinal de contas, a cada momento surgem medicamentos novos, terapias inovadoras. Então, a todo momento, esse profissional ele precisa ter treinamento. Então, é responsabilidade institucional. Então, a instituição precisa prover para esses profissionais treinamento adequado. Treinamento inicial, ou seja, principalmente quando a gente está falando de um cenário onde eu não tenho um profissional especialista, que infelizmente ainda é a maioria, né? Mas a gente tem se esforçado para que isso não aconteça, né? A partir de treinamento. Então, assim, às vezes eles pegam um enfermeiro generalista, por exemplo, e aí falando mais da minha categoria profissional, porque é a realidade que eu entendo, né? Eles pegam um enfermeiro generalista e eles colocam lá em um ambulatório de quimioterapia, e eles são obrigados a dar treinamento inicial, é obrigatório. Por quê? Porque a rotina e as especificidades de um ambulatório de quimioterapia ou de uma enfermaria, onde os pacientes eles fazem tratamento quimioterápico, eles recebem quimioterapia, é muito específico. Então, assim, existem normas de funcionamento, existem normas de paramentação, desparamentação corretas, existem normas com relação aos fluxos, existem normas com relação aos eventos adversos que acontecem, aos acidentes que podem acontecer, né? E tudo isso exige uma capacitação, exige um treinamento, porque um profissional que ele não está inserido nessa área da oncologia, da quimioterapia, ele não vai saber administrar uma quimioterapia, certo? Se eu não treinar, ele não vai saber, porque existe uma ordem de infusão, existem cálculos que a gente precisa saber para entender que aquilo ali é baseado na superfície corporal e é individualizado, ou seja, cada tratamento é um tratamento.
de acordo com a necessidade, por exemplo, doentes renais crônicos, eles vão precisar, por vezes, de uma redução na dose, e tudo isso você só sabe quando você recebe a sua capacitação, né? No momento em que você é inserido nesse universo. Então, capacitação profissional é algo que, assim, os profissionais eles precisam ter e as instituições precisam bater na tecla. É algo que a gente nunca pode esgotar, porque sempre vai ter o que falar, sempre vai ter o que treinar. Então, também diz respeito à segurança do trabalhador, tá? Além disso, devem ser utilizadas luvas de procedimento e aventais durante a administração da quimioterapia. Então, assim, o que é mandatório, o que é obrigatório? Para a gente iniciar, por exemplo, uma administração de uma quimioterapia. Você estar paramentado com luvas de procedimento e aventais. E os aventais permeáveis, igual a gente já discutiu nos slides anteriores, né? Então, basicamente é isso. Uma outra coisa, quando a gente está falando de segurança do trabalhador, é que a gente acaba focando muito no preparo e na administração. E a gente esquece do descarte. Quando, na real, no descarte, a gente ainda tem um risco ali associado. Então, quando eu estou falando do manuseio discreto dos pacientes que receberam quimioterapia nas últimas 48 horas, para manusear aquilo, eu vou precisar também vestir aventais e luvas de procedimento, tá? Por que disso? Porque existem estudos que já comprovam, né, estudos bem consolidados que falam sobre metabólitos que ainda ficam ativos, mesmo quando eles são filtrados lá por todo o funcionamento renal, né, por todo o mecanismo de filtração glomerular, enfim, que vocês já devem conhecer, ou se não conhecem, né, o rim, ele é responsável por filtrar essas drogas, né, fazer uma filtração final, e aí a partir disso a gente tem a fase final, onde a gente define o que é filtrado e o que vai ser absorvido, aliás, e o que vai ser excretado. Só que dentro dessas excretas ainda existem metabólitos tóxicos, né, que ficam ativos por determinado tempo. Então, por isso a gente precisa ter uma atenção também no manuseio de excretas desses pacientes, tá? Além disso, quando a gente está falando de um paciente que ele vai para casa, por exemplo, um paciente que veio só para um tratamento ambulatorial, algo que é super importante é o enfermeiro ou o profissional de saúde, ele saber essas coisas para orientar. E uma dessas orientações que ele vai precisar passar para esses pacientes em tratamento quimioterápico é, quando eles forem fazer lá as suas necessidades fisiológicas, quando eles forem urinar, por exemplo, eles vão precisar baixar a tampa do vaso e dar descarga 2 a 3 vezes, no mínimo, para que todos esses metabólitos eles não fiquem ali naquele ambiente também. Então, isso é algo importante, porque também envolve um cuidado ambiental, né? E também envolve um cuidado daquelas pessoas, um cuidado dos indivíduos que também utilizam os mesmos sanitários ali, naquele momento, tá? Então, o profissional ele precisa ser munido com esses conteúdos a partir do treinamento, para que ele consiga passar isso e orientar também os pacientes, os indivíduos que estão sob tratamento. Uma outra coisa que a gente já falou, e aí a gente vai sempre bater na tecla, são as cabines de fluxo laminar, porque sem ela a gente não consegue preparar, sem preparar a gente não consegue administrar, sem administração não existe o descarte, enfim, um ciclo vicioso que depende dessas cabines de fluxo laminar, desses aparelhos, desses equipamentos, né? Aqui na parte inferior desse slide tem uma fotinha dessa cabine, um exemplo dessa cabine, né? Além disso, sistemas fechados para administração. Então, hoje, a gente já tem sistemas fechados que tornam a nossa vida muito mais fácil, né? Quando a gente está lá na administração dos quimioterápicos, né? Então, também são sistemas que trazem um pouco mais de segurança para a prática profissional dos trabalhadores. E, além disso, EPIs para todos os profissionais expostos. Então, todos os profissionais expostos, quer estejam eles envolvidos diretamente com a atividade de preparo, manipulação, administração ou descarte, quer não. Ou seja,
profissionais da limpeza, profissionais responsáveis por fazer o transporte, né? Precisam ser esclarecidos e também precisam ser fornecidos esses EPIs para eles, tá? Então, basicamente, o uso de equipamentos para proteção ocular ou respiratória para administração de antineoplásicos, ele não é exigido pela Anvisa, foi algo que eu já falei anteriormente também, que é um pouco contraditório, né? Mas hoje a gente já sabe que as instituições de seguranças internacionais, elas recomendam. Então, a NIOSH, por exemplo, que é uma instituição que regulamenta também a segurança, né, dessas atividades. Nos Estados Unidos, ela já recomenda o uso de óculos e de máscara também, mas aqui a Anvisa ela ainda não tornou obrigatória, ainda não exigiu que esses equipamentos eles fizessem parte do quantitativo mínimo de EPIs para a realização das atividades. Porém, caso esses equipamentos estejam disponíveis na unidade onde você trabalha, esse uso é recomendado fortemente para sua própria proteção, principalmente. Então, as instituições de saúde, além de tudo isso que a gente já falou de EPIs, essas instituições elas também têm obrigatoriedade em manter um kit de derramamento identificado e disponível em todas as áreas onde são realizadas as atividades de manipulação, armazenamento, administração e transporte. E esse foi até um dos trabalhos que a gente fez, né? Quando eu estava na residência, eu lembro que eu passava por algumas unidades que faziam bem esporadicamente a administração de quimioterapia, porém, era obrigatório manter um kit de derramamento, e essas unidades, elas não tinham. Então, um dos projetos que a gente fez foi de montar os kits de derramamento e deixar cada kit em cada unidade daquelas que faziam esse tipo de tratamento, né? E foi muito importante, porque existiam profissionais que nem sabiam que era obrigatório o kit de derramamento, ou então que não sabiam utilizar. Mais uma vez, se vocês quiserem mais informações sobre como utilizar esse kit de derramamento, vocês podem ir lá no vídeo sobre derramamento, administração e extravasamento de quimioterapia. É um vídeo que está aqui no canal, como eu já falei, e lá tem mais detalhes sobre isso. Mas, basicamente, esse kit é um exemplo, né, de como ele tá aqui nessa foto que eu coloquei, nessa imagem. Então, tem soro, tem compressas, tem máscara, tem luva, tem avental, tem panos para isolamento, tem placa de identificação do local, tem placa de identificação dos panos, tem sacos de descarte, tem tudo isso para que a gente consiga fazer um manejo correto dessa situação que envolve, né, um perigo ambiental também. E aí, então, quais são os perigos potenciais para o trabalhador? Inalação de aerossóis, e aí voltamos à questão da máscara, né? Caso ela esteja disponível, é recomendado fortemente o uso. O contato direto da droga com a pele e mucosas. E aí, para evitar que isso ele seja um problema dentro dos serviços, as instituições elas também são obrigadas a manter um lava-olhos em todos os locais onde eu tenho quimioterápicos sendo administrados ou preparados. Então, vocês podem observar, se vocês visitarem instituições de saúde ou enfermarias que tenham esse serviço, elas vão ter um lava-olhos bem próximo ali, para caso esses quimioterápicos, eles entrem em contato com a pele ou com as mucosas, né? E aí você consegue se lavar ali nessas estações de lava-olhos também. Além disso, ingestão de alimentos e medicações contaminadas por resíduos desses agentes, porque a gente sabe que é algo que pode acontecer. Mutagenicidade e malformações congênitas, e aí aquele cuidado que a gente já falou anteriormente sobre as nutrícias, sobre as gestantes, sobre as mulheres em idade fértil, né? Ter um cuidado específico com essas pessoas e também ter um cuidado específico com profissionais que já têm um histórico de doença neoplásica anterior, prévia, né? Ou que estejam investigando algum distúrbio, né? Alguma doença que pode ser uma doença cancerosa. Então, para se antever a isso, a gente precisa, então, retirar
esses indivíduos dessas atividades, né, que envolvam essa manipulação direta com quimioterapia. Disfunções menstruais, infertilidade e aborto, eu já falei anteriormente sobre isso também um pouquinho. Mulheres em idade fértil, atenção com relação a esses riscos, né? Tontura, cefaleia e náusea. Alterações de mucosas e reações alérgicas também são comuns, uma vez que a gente já falou lá no começo que são medicamentos extremamente tóxicos, né? Capazes de induzir processos alérgicos importantes, não só para quem está sendo tratado, mas também para os indivíduos que trabalham ali, né? Bom, estamos finalizando a nossa apresentação e aí vamos só recapitular algumas coisas, alguns pontos de atenção, pontos importantes, né? O primeiro deles é que é preciso refletir sobre o uso dos EPIs, que é imprescindível, né? Durante esse processo de trabalho para a equipe multiprofissional, todos os profissionais que estão ali envolvidos, direto ou indiretamente, nesses serviços que lidam com quimioterapia. Nas diversas fases desse processo, a gente viu que existem riscos envolvidos, riscos associados. Então, quando a gente conhece os equipamentos de proteção individual, quando eles estão disponíveis e quando a gente é treinado para a utilização deles, a gente consegue tornar esse processo mais seguro. Além disso, é importante para as instituições que elas promovam treinamentos e atualizações regulares, né, em consonância com as recomendações legais no ambiente de trabalho. Então, essas instituições, elas devem garantir treinamentos e também devem garantir os equipamentos e as condições ideais para o funcionamento desses serviços, né, para que eles funcionem de forma adequada e segura para os profissionais. E, para finalizar, a gente precisa também cuidar de quem cuida, pensar em quem está lá na linha de frente trabalhando, pensar em quem também indiretamente está ali naquele serviço, prestando um serviço, e oportunizar a extensão desse cuidado também para o ambiente, uma vez que a gente viu aí que o ambiente está envolvido ali nessas diversas fases do processo e ele também pode ser um carreador, né, dessas reações que podem acontecer quando a gente está falando de derramamento, extravasamento, enfim. Então, basicamente é isso. Essas são as minhas referências, né? Basicamente, eu utilizei alguns artigos e também as resoluções, né? Sou muito grata por estar aqui nesse espaço, compartilhando um pouquinho das minhas vivências com vocês, né? Então, agradeço pela atenção de todos e espero que tenha contribuído de alguma forma para que a gente consiga pensar melhor, né? Essa tríade trabalho, trabalhador e ambiente. Aqui estão alguns dados, né? Então, meu Instagram, meu e-mail, caso vocês também desejem manifestar alguma dúvida ou alguma questão. Vocês também podem colocar os comentários nesse vídeo, né? Que eu vou responder depois, assim que ele for disponibilizado. E também o Linktree, que dá acesso a todos os nossos mini cursos, a todas as atividades que a gente realiza no PEN.